que a gente tinha uma frase, né? A mulher é emoção e o homem é razão. E por muito tempo, razão se tornou sinônimo de superioridade em relação aos aspectos afetivos. Só que isso é mentira. O aspecto racional não é superior ao aspecto afetivo, nós somos pessoas integrais. E Jesus veio nos salvar integralmente. Ele não quer apenas te levar para o céu e depois para a Nova Jerusalém. Ele quer te restaurar por completo hoje. Ele quer que você tenha emoções saudáveis. Ele quer que você tenha uma mente saudável. Ele quer que você tenha um coração saudável. Ele quer que a sua espiritualidade seja saudável. E quando eu falo então em avivamento, eu estou falando de um encontro com Jesus que muda a nossa identidade, gente. Lembrando que identidade aqui é paternidade de Deus. Então, qual é a sua identidade? Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Sou filho, você é filha de Deus. Essa é a sua identidade. E quando nós assumimos a nossa identidade de filhos de Deus, a nossa vida ela ganha outras proporções, gente. Ela ganha outras dimensões. E eu falo lá na sede, e já falei várias vezes, que grande parte das pessoas não vivem a realidade que Deus tem para elas porque elas não assumiram a sua identidade de filho. Existem muitas discussões aí sobre identidade e a gente precisa de uma coisa só. A gente precisa saber que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nos comportarmos como filhos de Deus. Um avivamento é um encontro com Deus que antecipa com maior intensidade a sua nova natureza e a sua identidade em Cristo, ao ponto de você viver hoje com mais intensidade aquilo que você viverá na eternidade. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Então, é um encontro que faz com que você seja mais parecido com Jesus hoje do que você seria se a sua vida continuasse do jeito que está, embora você caminhasse com Jesus. Eu gosto da ilustração do Martin Lloyd Jones. Ele diz, olha, você pode sair num sereno, numa noite fria, e você vai andar, e você não vai perceber, mas você vai chegar em casa molhado. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. Estava no Rio Grande do Sul fazendo mestrado, e lá, gente, no frio faz muito frio. E é um frio muito úmido. Então a gente saía para andar no próprio campus da universidade, e é aberto lá, é uma cidade. E do alojamento para a sala, que era um pouco longe, você já chegava e estava molhado. Só que a gente não percebia isso. Ele diz, a vida ordinária com Deus, a vida normal com Deus é assim, a gente está sendo molhado por Ele, a gente está sendo lavado, mas muitas vezes não é algo que a gente percebe. A gente percebe quando chega num determinado lugar. E ele diz, mas o avivamento são chuvas torrenciais. Quem já tomou banho de chuva aqui? Eu já. E como um bom menino que nasceu em Samambaia e não tinha asfalto, eu tomei banho de enxurrada. E era muito legal. A experiência de tomar um banho de chuva é diferente da experiência de receber sereno e perceber depois que está molhado. E o avivamento é essa experiência do derramamento do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo em nós, no momento ali que a gente não consegue não perceber, você entende? Você percebe que está encharcado da presença do Espírito, você percebe que está cheio da presença dele, você percebe que a sua vida não está a mesma, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. E é isso que nós temos buscado em Cristo Jesus. É esse encontro com Deus que muda a nossa vida. Um avivamento é um encontro com Deus que muda a nossa história, muda a nossa identidade, reafirma quem somos em Cristo Jesus e desafia toda a estrutura falsa de identidade que nós construímos com a nossa própria mão. Receber um avivamento é passar por essa experiência de arrependimento, por criarmos uma vida com as nossas mãos falhas que não corresponde à realidade, e é por isso que nós sofremos mais do que deveríamos, e assumir a vida que Jesus Cristo nos propõe com uma nova identidade de filho, que faz com que vida cristã deixe de ser algo comum, algo chato, algo sem vida, algo sem ânimo, algo distante do que você lê na Bíblia. A realidade que você lê na Bíblia em Atos dos Apóstolos se torna uma realidade na sua vida. O Espírito de Deus te visita. Você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, às vezes até audivelmente. Tem pessoas que ouviram a voz de Deus audível. E a gente se pergunta por que isso não acontece conosco. É provavelmente porque a gente não se lança como aqueles caras se lançavam. Aquelas mulheres se lançavam. Eles eram pessoas apaixonadas por Deus. Só que essa paixão só é possível quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Quando nós recebemos o avivamento de Deus nas nossas vidas. E eu não tenho dúvidas de que existe uma área específica onde a gente precisa desesperadamente de avivamento. Que é no nosso aspecto afetivo e emocional, gente.
Algum tempo atrás, talvez 2 anos atrás, eu escrevi um texto que era para faculdade até, a partir de uma experiência que eu tive de capelania na escola. E todo mundo sabe o que é claustrofobia, né? Uma pessoa claustrofóbica, nossa, trava a língua. Ela não consegue ficar dentro de um elevador fechado, em ambientes fechados. Se ela pudesse, ela rasgava aquele elevador para fugir de lá. E o Espírito Santo de Deus falava para mim, as pessoas estão vivendo uma espécie de claustrofobia emocional. Muitas pessoas, se pudessem, fugiam de si mesmas, rasgavam a sua própria pele, o seu próprio corpo e fugiam de si porque não suportam ser quem são, viver como vivem, não suportam a vida que têm. A claustrofobia emocional é só mais uma evidência do que eu chamo de ditadura sentimental. Existem vários motivos, tanto culturais quanto religiosos, que contribuíram para a gente chegar no momento em que a gente está, que a gente chama aí de pós-modernidade, onde os nossos aspectos afetivos e emocionais ganharam proeminência sobre os nossos aspectos racionais. A pergunta agora não é se tem razão ou faz sentido ou não, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso vai mudar na minha vida? Anteriormente, se alguém explicasse para você alguma coisa cientificamente, já bastava para resolver a sua vida. Hoje não resolve a vida de ninguém. Porque nós queremos mais do que explicações científicas para a realidade de uma vida, que é muito mais do que processos naturais e biológicos. A gente transcende esses processos. E de alguma maneira esses aspectos afetivos emocionais, eles ganharam proeminência e ele acabou se tornando uma espécie de ditadura emocional, causando em nós instabilidade emocional ao extremo. Nós somos a geração, dentro da categoria de gerações que foram divididas, a geração mais esquizofrênica que existe. Vocês sabem o que é esquizofrenia? É quando você cria uma realidade paralela. E nós temos graus de esquizofrenia. Você já parou para pensar que grande parte daquilo que faz com que você se torne ansioso nem acontece? É só o medo de que algo aconteça? Porque nós estamos debaixo de uma estrutura, de uma ditadura emocional. E as nossas emoções ficaram vulneráveis. Nós temos pessoas extremamente inteligentes, mas que são extremamente frágeis nas suas emoções. Pessoas que destroem a vida, embora tenham todos os recursos intelectuais, destroem a sua própria vida porque não sabem lidar com as suas emoções, são engolidas pelas suas emoções. Pastor, e o que isso tem a ver com avivamento? Tem tudo a ver com avivamento. Porque um avivamento faz com que as suas emoções que estão te engolindo sejam colocadas em ordem. É aquilo que C.S. Lewis chama de ordo amores, que é uma menção a Agostinho de Hipona, ele que fala sobre isso. Mas no livro Os 4 Amores, o C.S. Lewis vai falar, olha, esses amores só são colocados em ordem quando o supremo amor entra na sua vida. Ele é o jardineiro que poda esse jardim. Quando nós vivemos a experiência de um avivamento, o Espírito Santo de Deus vai tratando de colocar em ordem as nossas emoções. Ele vai quebrando essa estrutura, dessa ditadura emocional sobre as nossas vidas. Agora, fato é que muitas coisas contribuem para que a gente se torne o tipo de pessoa que cede à ditadura afetiva emocional. E por que isso é sério? Porque você não é os seus sentimentos, você é mais do que os seus sentimentos. Tudo bem até aqui? Você concorda comigo? Sim ou não? Nós somos mais do que isso. Até porque sentimento, ele oscila, é uma montanha russa. Um dia você acorda pleno, feliz, fazendo stories da vida, tá feliz, cheio de Espírito. Você vira o apóstolo Paulo na manhã. No mesmo dia, quando vai chegando à noite, você já tá quase Judas, querendo se matar. Enforcado, eu não presto, eu não valo nada. Porque as nossas emoções, elas oscilam. Agora a gente precisa encontrar um ponto de instabilidade, para quando as nossas emoções começarem a oscilar, a gente ter aonde se agarrar. E não permitir com que essas emoções dominem você. Agora, de fato, existem muitas coisas que contribuíram para nós chegarmos no estado onde estamos. Dentre elas, experiências emocionais ruins, que é o que a psicologia chama de trauma.
Muitas pessoas criaram resistências para com a vida por conta dos traumas que viveram na vida, gente. Uma pessoa que teve experiência ruim com o pai, ela vai ter dificuldade de enxergar a Deus como pai. Uma pessoa que teve uma experiência ruim de rejeição, ela vai ter dificuldade de confiar nas pessoas e estabelecer relacionamentos seguros, sinceros, onde ela possa de fato confiar e abrir o seu coração. Fato é que todos nós passamos por experiências ruins. Todos nós enfrentamos experiências que nos machucam e nos maculam. Todos nós carregamos, se não feridas, cicatrizes de feridas que nós sofremos na nossa jornada. O problema é que essas feridas, essas experiências ruins, elas criam uma espécie de caminho neural, uma espécie de padrão comportamental, que faz com que eu reaja a toda situação parecida da mesma forma, ainda que os resultados sejam diferentes. Vocês estão entendendo? Então, se eu passei por uma experiência que me causou ansiedade, toda experiência que me lembra aquela experiência me causa ansiedade. Porque essas experiências ruins se tornaram o nosso padrão de interpretação da realidade. E do que nós precisamos então? Nós precisamos de uma experiência que seja maior do que essa e melhor do que essa para se tornar o nosso padrão de leitura da realidade. E que experiência, gente, pode ser maior do que a experiência de sermos cheios pelo Espírito, visitados pelo Espírito, recebermos o amor do Espírito, a segurança que o Espírito Santo nos dá, o descanso que o Espírito Santo nos dá, a certeza de salvação que o Espírito Santo nos dá? Não existe. Não existe lugar melhor para se estar, gente, do que na presença de Deus. Não existe. Não existe lugar onde você se sente mais aceito e amado do que na presença de Jesus Cristo de Nazaré, no lugar secreto. Não existe um ambiente mais gostoso para se estar do que um ambiente onde você sabe que o Espírito Santo de Deus está lá te visitando, apesar de quem nós somos. É por isso que a experiência do avivamento, gente, a experiência do batismo com o Espírito Santo, usando a linguagem do Martin Lloyd Jones, é uma experiência que passa primeiro por um sentimento de inadequação. Você já se sentiu inadequado na presença de alguma pessoa, de alguém? Eu já. Eu vou falar um exemplo muito ruim aqui, mas assim, só pra vocês terem noção. Quando eu era adolescente, ali 14, 15 anos, tava na época muito forte de skatista. Eu cismei que eu queria ser skatista. Só que eu não conseguia andar de skate. Mas eu queria me vestir como skatista. E eu queria ser muito skatista revolucionário. E eu fui num casamento, gente, de calça jeans folgada, parecendo um skatista. E eu achei que eu vou abalar, né? Porque... Só que na hora que eu cheguei no casamento, pensa num sentimento de inadequação, todo mundo de terno, gravata, vestidão, e eu me sentindo completamente inadequado. Agora, esse tipo de inadequação é muito diferente do tipo de inadequação quando você se sente indigno. Quando você se sente a pior pessoa do mundo. Quando o Espírito Santo de Deus nos visita, invariavelmente nós vamos nos sentir as piores pessoas do mundo. Porque quando a santidade de Deus está diante de nós, a luz do Senhor vem sobre nós, ela traz à evidência tudo que nós escondemos nos porões escuros da nossa alma. Diante dele a gente não pode esconder nada. Diante dele as nossas máscaras caem. Diante dele não tem títulos, diante dele não tem diplomas, diante dele não tem contra-cheque. Diante dele você está nu. A sua alma está desnudada diante dele. E diante dele nós nos sentimos inadequados porque ele é perfeitamente santo e nós sabemos, somos pecadores. Por isso nos arrependemos. Por isso que o profeta clama, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e que habito num povo de impuros lábios. É por isso que João, na ilha de Patmos, ele cai no chão e acha que vai morrer, porque Jesus aparece para ele ali de uma maneira gloriosa. Mas ao mesmo tempo em que nós nos sentimos assim, simultaneamente nós sentimos um amor derramado sobre as nossas vidas. Que a gente entende o que o salmista quer dizer quando ele diz: quem é o homem para que você se importe com ele? Quem sou eu para que o Senhor se importe comigo, para que o Senhor me ame? Olha o que eu sou. Mas o derramamento do amor de Deus vem de maneira tão intensa sobre a sua vida, que na maioria das vezes a gente não consegue fazer nada a não ser chorar.
Porque o amor, gente, ele é um negócio que a gente não explica, não. A gente experimenta. Eu concordo com Nietzsche em uma coisa. Em uma não, em algumas coisas. Mas dentro da estrutura de pensamento dele, uma das críticas que ele fez à modernidade é que para que uma coisa tivesse valor, ela precisava ser explicada. E aquilo que não pode ser explicado não teria valor. Isso entrou na nossa espiritualidade. E a gente passou a acreditar que aquilo que não pode ser explicado não tem valor para Deus. Mas quem disse que quando se trata de Deus, tudo pode ser explicado? Quem disse? A experiência do avivamento, por mais que a gente tente colocar ela em categorias para simplificar o nosso aprendizado, porque nós fomos educados assim, nós funcionamos e aprendemos na maior parte do tempo de maneira cartesiana, mas não era assim no passado. Por isso que Jesus ensinava com parábolas, por isso que o judeu aprendia com provérbios, era diferente. E a gente tenta sistematizar uma coisa que não dá para sistematizar, vocês estão entendendo? Como explicar a visitação do Espírito Santo de Deus que transforma alguém arrogante e orgulhoso como eu em alguém completamente inadequado e se sentindo desesperado diante da presença desse Deus e chegando à conclusão de que se ele não me acompanhar, eu morro? Não tem explicação, gente. Não tem explicação. É um negócio que nós experimentamos. Então, avivamento não é uma coisa para você ler sobre, ver e seguir os passos. Ó, geralmente acontece assim, assim, assado. Não, avivamento é um negócio para você viver. Para você experimentar no seu quarto quanto de Deus existe em você. Quanto de Deus você experimentou essa semana. Quantas vezes você ouviu a voz do Senhor falando com você. Quando eu digo a voz, eu não estou falando só de maneira audível não, porque isso é muito raro, gente. Mas Deus fala através dos nossos pensamentos, através de uma voz no coração, uma voz que você sabe que não é sua. E você pode fazer esse teste. Eu já fiz. Uma vez eu sabia que era Deus que estava falando, que eu falei, eu não tenho capacidade de pensar isso não. Essa conclusão eu nunca chegaria nem aqui e nem na China. Então foi Deus que falou comigo. Deus está falando continuamente, a gente aqui não está ouvindo. Porque a gente padronizou a voz de Deus como se Deus pudesse ser padronizado, encaixotado. O Espírito Santo de Deus está falando continuamente conosco. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o chamado dele para a gente é avivamento, eu tenho certeza disso. É sermos cheios do Espírito Santo de Deus e anteciparmos a vida da eternidade hoje. Você acha que você vai ser feliz no céu? Fala a verdade, alegre, satisfeito. Agora, por que não ser aqui? O máximo possível. Por que não desfrutar da maior densidade possível do reino de Deus hoje? Por que Deus tem que ser uma pessoa tão distante pra gente? Por que a fé tem que ser um negócio de domingo a domingo e só de fim de semana? Por que a densidade do reino de Deus não pode ser real para você no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, enquanto você dorme, enquanto você acorda? Por quê? Quando nós recebemos e participamos de um avivamento, isso se torna mais evidente, mais real. E nós nos livramos dessa ditadura sentimental, alimentada pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Porque existe uma angústia que é boa, gente. A angústia que faz você nascer para a vida. E existe uma angústia que é ruim, a angústia que aprisiona. Por exemplo, crescer é angustiante, amadurecer é angustiante. Mudar de fase na vida é angustiante. Pensar em se casar e não saber o que vai encontrar depois do casamento é angustiante, é uma angústia, mas é uma angústia que te faz amadurecer e crescer. Não saber como será o futuro com relação a determinada situação que você está vivendo é angustiante, mas faz você crescer porque faz você depender de Deus. Ou Deus me ajuda, ou Deus me orienta, ou Deus me guia, ou a minha vida vai acabar. É uma angústia que faz você nascer para a vida. Mas existe uma angústia que te aprisiona, que é a angústia da ditadura sentimental ministrada pelo próprio Satanás.
Muitas vezes uma angústia que você nem sabe de onde que vem. Mas ela está lá. Agora, um avivamento, gente, ele quebra essas estruturas e nos desafia a viver uma outra realidade, a fazer uma nova leitura da vida. E não só uma nova leitura, mas uma nova prática de vida. Tiago vai nos dizer que não adianta a gente ouvir a palavra e não praticar. Tiago capítulo 1. Pode ler, do versículo 19 em diante, ele diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra. Como nós praticamos? De onde vem a energia e a força para nós praticarmos a palavra? O Espírito que habita em você. Eu tenho certeza que o Senhor quer desoprimir a nossa alma com a visitação do Espírito Santo. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida. Eu falei no domingo passado, atrasado, que essa não é uma experiência que acontece uma só vez não, gente. Ela pode acontecer várias vezes na sua vida. Mas se você já viveu uma experiência de visitação do Espírito Santo de Deus, você sabe a sensação do que eu estou falando. Você sabe que é indescritível, cara. Não tem lugar melhor para se estar. Não tem nada melhor para se fazer. Não tem nada melhor para se fazer. É o lugar... Quem já teve uma visitação do Espírito Santo de Deus assim? Só levanta a mão assim, só para eu ver. Você sabe que Deus estava lá. Foi a melhor experiência da sua vida ou não foi? Fala a verdade. É a melhor experiência. É o momento onde, pelo menos eu, me senti mais humano. Mais humano. É a antecipação da eternidade numa medida que você não vive ordinariamente. É aquilo que o movimento do João discerniu e colocou o nome, é o céu na terra. Você sabe qual é a ideia de céu na terra, gente? Vem de uma leitura judaica do templo. Por que Daniel orava para o templo quando ele estava no cativeiro? Porque eles acreditavam que o templo era o lugar onde céu e terra se encontravam. E Deus estava ali. Só que Jesus vai dizer para a mulher samaritana: não é nem cá nem lá. Por que Jesus fala isso? Jesus faz referência a ele como templo. Jesus está dizendo bem assim: o céu e a terra se encontram em mim. Eu sou o lugar. E o que isso tem a ver com avivamento? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E todos que receberam o Espírito Santo de Deus se tornaram um lugar onde céu e terra se encontram. Onde é o lugar do avivamento? Fala assim: aqui. É em você. Você é o lugar onde o céu e terra se encontram. É por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Tem muita gente que fala: uau, Maria carregou Jesus no ventre, Maria tinha Deus habitando nela. Pasme, você também tem. Porque o Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus. E como você tem cuidado desse hóspede? Não apagar o Espírito é viver uma vida avivada. Não apagar o Espírito é entregar as chaves desse templo e dessa casa ao Espírito Santo de Deus e falar: essa casa é sua casa. Estão entendendo, gente? Avivamento é quando o Espírito Santo de Deus toma o lugar que é dele na nossa vida. Avivamento é um milagre do derramamento do Espírito Santo de Deus com maior intensidade, da plenitude do Espírito Santo de Deus com mais intensidade sobre nós. A conclusão é simples: nós precisamos de avivamento, porque o avivamento vai colocar em ordem muita coisa que está desordenada na nossa vida. Basta você olhar para o apóstolo Pedro, gente. Num dia antes da crucificação de Jesus, ele está à mesa de Jesus querendo saber quem é o traidor. Porque ele fala: eu vou pegar esse traidor. Porque eu? Jamais. Para testificar a fidelidade a Jesus, poucas horas depois ele corta a orelha do soldado sinédrio.
Jesus vai lá e tem que colar a orelha do homem. Algumas horas depois, Pedro está dizendo assim, eu não conheço esse homem. Depois é questionado por uma mulher, eu não conheço esse Jesus. Depois é questionado de novo e diz, eu não conheço esse Jesus. O galo canta, Jesus passa, olha nos olhos dele. E aquele olhar de Jesus acaba com Pedro. Porque Pedro percebe que a identidade que ele firmou para ele, aquilo que ele pensava sobre ele era uma mentira. Porque diante da pressão ele cedeu. E ele entra em colapso. Ele para de se reunir com os apóstolos. A Bíblia diz que os 10 apóstolos, porque Judas comete suicídio, os 10 apóstolos estavam juntos, reunidos e orando, mas Pedro voltou a pescar. Pedro não falava mais. Pedro não tinha... Você já se decepcionou com você? Muito. Muito, muito. Você não sente mais coragem de fazer nada. Não é que você se sente só inadequado, você se sente incapaz. Você se sente indigno. E Pedro volta a pescar. E até para pescar, é provável que ele se sentia indigno, porque enquanto ele lançava a rede, talvez ele se lembrava de Jesus falando, olha, lança a rede do lado direito. Pedro se torna um homem tímido, acanhado, fracassado. O Evangelho de João vai nos dizer que posteriormente, em João capítulo 21, que Jesus visita Pedro enquanto ele está pescando. E vocês conhecem o texto. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro diz, tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Ele pergunta uma segunda vez, Pedro, você me ama? Ele diz, o Senhor sabe que eu te amo. Ele pergunta uma terceira vez, Pedro, você me ama? E ele diz, você sabe que eu te amo. Você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. A palavra em grego ali que Deus está perguntando, Jesus está perguntando por ele primeiro, você me ama, ágape. Um amor incondicional e sacrificial. E Pedro responde, eu gosto de você. É mais ou menos esse tipo de diálogo. Jesus pergunta de novo, você me ama, ágape? Pedro diz, eu gosto de você. Jesus desce o nível e fala, Pedro, você gosta de mim? Ele fala, você sabe todas as coisas. E você sabe que eu gosto de você. Pedro começou gostando, mas se tornou um dos homens mais apaixonados por Jesus, ao ponto de quando foi ser crucificado, diz, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele começou gostando, mas terminou amando incondicionalmente. Foi um homem que um dia estava cortando a orelha de alguém, dizendo que era fiel, no outro dia estava, poucas horas depois, estava negando essa mesma pessoa que ele queria matar o outro ali por causa dela. Daqui a pouco ele já está deprimido pescando. Gente, Pedro era uma pessoa muito instável emocionalmente. Muito instável. Uma hora tá uou, outra hora tá... E Jesus nessa ocasião restaura a vida em alguma medida de Pedro ao ponto dele voltar para a comunhão com os apóstolos. Jesus aparece para eles e vocês conhecem a história. Mas lá em Atos 2, do versículo 14 em diante, eu já estou caminhando para o final, diz que Pedro prega um sermão ousadamente e mais de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Por que mais de 3.000? Porque homem e mulher não eram contados ali naquele contexto. Então 3.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Muita gente foi salva. Um homem que estava pescando, querendo morrer, se torna um pregador e evangelista cheio de ousadia. O que aconteceu com Pedro? Porque Pedro, depois do Pentecoste, depois desse sermão, ele mantém um padrão, gente. Você não vai ver mais nada de Pedro no nível que ele tinha antes desse evento do Pentecostes. Tá, ele tem um desentendimento com o apóstolo Paulo, é verdade. Ele se sentiu um pouco pressionado pelos judeus ali e acabou puxando sardinha para os judeus, para o judaísmo, para ser mais específico. Como se os gentios, que somos nós, tivéssemos que fazer as mesmas coisas que um judeu teria que fazer, questões étnicas. E Paulo repreende a Pedro, e Pedro posteriormente reconhece isso, se arrepende, mas nada no nível de Pedro antes do Pentecoste. Gente, o que acontece com Pedro que transforma alguém covarde,
alguém que sente vergonha do seu Salvador, alguém que nega o seu Salvador, alguém que oscila tanto emocionalmente de um lado para se tornar o apóstolo Pedro, que é uma das colunas da igreja do Novo Testamento. O que aconteceu com esse cara para que as emoções dele fossem restauradas? Ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele viveu um avivamento, gente. Um avivamento é capaz de transformar e mudar a nossa identidade. Eu diria de reestruturar a nossa identidade. Porque quando você recebe um avivamento, você experimenta um avivamento, você recebe mais da mente de Cristo em você em alguma medida. Eu vou dizer mente aqui na totalidade, tá? Quando eu falo mente, eu não estou falando que vai vir por osmose e conhecimento na sua cabeça, não. Mais da realidade do Cristo em você. Mais da realidade daquilo que Jesus experimenta como filho em você. Jesus experimenta, gente, uma densidade na relação com o Pai e com o Espírito Santo. O ápice dessa densidade. Um avivamento é a aproximação, a nossa aproximação dessa realidade mais próxima daquilo que Jesus experimenta. Vocês estão entendendo? Deixa eu dar outro exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Uma coisa é você estar assistindo na TV um filme e ter uma praia. Quem gosta de praia? É bom? Gente, eu gosto, mas não é tanto assim não. Prefiro serra. Frio, chocolate quente, coisas nesse sentido. Mas quem gosta de praia, tá vendo uma praia, não dá vontade de estar numa praia? Agora, ver uma praia... Aliás, ver uma foto sua na praia é a mesma coisa de você estar na praia? Embora a sua memória traga algumas coisas, até emoções e sensações que você viveu na praia. Mas não é a mesma coisa de estar na praia. É a mesma coisa. É como se a gente estivesse contemplando, diz o apóstolo Paulo, num espelho embaçado. Quando a gente recebe um avivamento, é como se a gente estivesse parando de olhar a foto e fosse para praia. A densidade da experiência aumenta. É por isso que a vida é tão transformada, é tão intensificado o nosso amor por Deus. E pensando na nossa identidade, e que o avivamento nos aproxima daquilo que nós precisamos nos tornar, uma coisa é importante a gente entender: só existe um que é Deus. Nós nos tornamos alguma coisa. Estão compreendendo isso aqui? Quando Deus vai falar com Moisés quem ele diz: eu sou o que sou. Se for traduzir ao pé da letra, é eu serei o que serei. Pensando na revelação progressiva de Deus na história da Bíblia, tá? Então, o único ser que é Deus. O ser humano torna-se. Agora, ele só pode se tornar um ser adequado quando ele encontra aquele que é. Só existe uma forma de nós nos tornarmos, nos relacionando com quem é. Só existe uma forma de nós nos enchermos os vazios que existem dentro de nós, nos relacionando com aquele que pode nos encher da sua plenitude e da sua vida. Um batismo, então, com o Espírito Santo vai desestabilizar a estrutura diabólica de vida que nós construímos com a ajuda do diabo e a nossa perspicácia, orgulho, vaidade, egoísmo, ao ponto de sermos dominados e controlados por emoções que nos engolem. O avivamento vai pegar tudo isso, vai desfazer toda essa estrutura e fazer com que você tenha uma nova experiência de vida e interprete a realidade com outros olhos. Então a ansiedade não vai mais mediar a sua relação com o futuro. Não vai ser a ansiedade, vai ser a fé, a segurança e a certeza de que aquele que era, que é e que há de vir é o seu Pai, está cuidando de você. Amém? A sua relação com o passado não vai ser mais de culpa e perseguição, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sua vida não vai ser mais determinada pelo seu passado. A sua vida vai ser determinada pelo que Deus é. E Ele é vida. No lugar do medo, você vai ter confiança, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A experiência do avivamento nos transforma. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos distanciamos de nós mesmos.
Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos distanciamos de quem nós deveríamos ser. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais longe estamos daquilo que fomos criados para ser, mais vazio sentimos, mais angústia, mais medo, mais pavor, mais confusão nós experimentamos com as pessoas que são os nossos semelhantes, que deveriam ser cooperadores, mas nós os colocamos como adversário na estrutura de mundo que nós criamos, a parte de Deus. Quanto mais de Deus nós nos distanciamos, mais morte experimentamos. Quanto mais de Deus experimentamos, mais vida nós experimentamos. E vida aqui, gente, é vida em todas as esferas. É vida em tudo que você faz. É vida em todo lugar onde você pisa. Um avivamento não é só uma experiência para aquecer o seu coração. O avivamento não é só uma experiência sobrenatural. O avivamento não é só uma experiência de quarto, onde o Senhor te visita ali. O avivamento muda a tua identidade. O avivamento muda a tua vida. O avivamento muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Com o seu trabalho, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus amigos, com o seu chefe, com seus empregados. O avivamento muda tudo. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa amável. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa misericordiosa. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa que não tem condições de apontar o dedo para ninguém, porque ela já teve uma experiência com a santidade de Deus. E quem tem uma experiência com a santidade de Deus afirma como Paulo: eu sou o pior dos pecadores. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de avivamento. É uma necessidade urgente para uma geração dominada pelas suas emoções. É uma necessidade urgente para uma geração desesperada por segurança. Uma geração que caminha em falso. Uma geração que não sabe onde pisar e tem medo de pisar e afundar. Nós precisamos de um alicerce sólido. E esse alicerce é o próprio Cristo. Agora esse alicerce se torna mais real à medida que o Espírito Santo de Deus invade a nossa vida, toma o lugar dele na nossa vida e vem com toda a intensidade e plenitude do poder dele, ao ponto que não existe só mais uma convicção a partir de uma lógica que eu cheguei a: se eu creio em Jesus eu serei salvo. Então eu creio, eu sou salvo. É mais do que isso. É a experiência de alguém que sabe que é salvo, que pode afirmar como Paulo: estar com Cristo para mim é muito melhor. Tá morto é melhor, Paulo? Que viagem é essa? Não, vocês não entenderam, diz o apóstolo Paulo. A morte para mim é passagem. A morte para mim é a porta para a vida. Por isso que eu não tenho as coisas dessa vida como preciosas demais. Estar com Cristo é muito melhor. E se nós podemos experimentar de Cristo com maior intensidade, por que não fazer? O único que pode colocar a nossa vida em ordem é Deus, gente. As nossas emoções em ordem é Deus. E quando isso vem acompanhado de um avivamento, essa experiência, o tempo é encurtado. De alguma forma, e aqui eu não estou falando de caráter, tá? Porque caráter é construído com hábitos. Mas eu estou falando de uma transformação e de uma experiência que altera o rumo da tua história. Como experiências do passado negativas alteraram a maneira como você se relacionava com a vida, com o mundo, essa experiência também altera e muda a maneira como você vai viver no mundo. Eu tenho certeza que é isso que Deus tem para mim e para você. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. É a palavra de Jesus. A pergunta é: você tem fome, você tem sede? Ou você desiste muito facilmente? Ah, Deus não apareceu para mim. Ah, eu não ouvi a voz de Deus. Ah, eu não senti um arrepio. Ah, eu não... Isso é suficiente para você abrir mão? Uma coisa que a experiência humana nos dá, gente, é a convicção de que quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. Quando a gente quer, a gente vai. Faça chuva, faça sol. Tenha que enfrentar o que tiver que enfrentar. Quando a gente quer uma coisa, a gente transforma até mentira em verdade. Agora, por que não gastar essa energia para querer a verdade? De uma experiência profunda com o Senhor, que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida, que vai alterar a maneira como você se relaciona com o mundo à sua volta. Por que não receber a visitação daquele que quebra as estruturas que te aprisionam? E viver uma nova vida em Cristo Jesus, livre
livre do passado, livre do medo, livre da culpa, livre das acusações, livre das angústias desnecessárias, livre dos medos, das ansiedades, de tudo que te aprisiona, que é servo da ditadura sentimental, cara. Não tem nada melhor do que você andar leve. Leve. Você não está preocupado? Não, não. Porque a minha vida está nas mãos de Cristo. Nas mãos de Deus. Eu sou como o vento, Ele me sopra para onde Ele quer. Mas e... Não, com Deus não tem mais e. E se? Não, Deus não trabalha com si. Para Deus não tem probabilidades. Deus é. E quer me tornar. E uma maneira de eu experimentar esse vir a ser com mais intensidade é o batismo com o Espírito Santo de Deus, é um avivamento. Fica de pé no seu lugar.